Bom dia, Baixada, bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Está entrando no ar mais um programa Municípios em Ação. E hoje, na nossa bancada, a participação do diretor escolar, professor Davidson Cruz dos Santos, hoje do Colégio Adventista de Nova Iguaçu, vai estar falando conosco sobre a questão da educação, principalmente aqui nesse momento de pandemia, né? E quero aproveitar, já dar bom dia para o Marcelo, né? Todos os nossos amigos hoje fazem parte aí. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Renato Manejo. Bom dia ao nosso convidado hoje de bancada. Bom dia a você que está em casa nos assistindo. Hoje é sexta-feira, né, Renato? Graças a Deus acordamos, devemos agradecer aí mais um dia. Então fica aí um bom dia para vocês. Ok, quero aproveitar e dar um bom dia logo para o nosso convidado, né? O diretor escolar do Colégio Adventista de Nova Iguaçu, professor Davidson Cruz dos Santos. Primeiro, agradecer sua participação aqui conosco, professor. Bom dia, senhor Renato. Bom dia a todos que estão de casa também. É um prazer estar aqui com vocês. Esperamos ter um bom bate-papo aí sobre educação, né? Tranquilo. Nós fizemos a higienização, né? O distanciamento, higienizamos tudo. Todos os nossos convidados podem ficar tranquilos, porque a nossa primeira preocupação é a questão, né, da segurança, né? E nós vamos discutir temas importantes do qual se fala da educação. E eu quero até aproveitar, antes de mais nada, dar bom dia para todos os aniversariantes, né, que hoje fazem parte, né? E, professor, era uma data que só a família comemorava. E agora, com essa questão todinha da pandemia, o que ocorreu? Aniversário se tornou mais valioso que ouro em pó, né? Porque não adianta você ser rico e não poder desfrutar com os entes queridos, né? Então, é uma situação. Então, antes de a gente até puxar o assunto do qual foi feito o convite para você estar aqui presente, eu quero até aproveitar a confraternização que os nossos amigos hoje fazem aniversário. Marcelo, primeiro, mais uma vez, né? É importante, o tempo tá meio barro, meio tijolo, né? Ontem choveu em alguns lugares, até com granizo. Eu até levei um susto, porque às vezes tem municípios aqui que chovem, outros não. E a pessoa, aqui está chovendo, mas não está chovendo, né? E é igual lá na Barra da Tijuca, Guaratiba. Às vezes em Guaratiba está caindo mó temporal e no centro do Rio não ocorre. Marcelo, quem está fazendo aniversário hoje, que na tua cota aí, para a gente poder divulgar, Marcelo? Então vamos lá, Renato. Hoje tem uma pessoa especial aí no grupo, vou deixar para você falar dele. Ó, vamos lá, na minha cota aí, o Nilton de Freitas, Jonas Soares, Fabiano Félix, a Jéssica Fernandes, Everton Marcial. Ele é um grande amigo, trabalhei com ele quando ele era motorista da Veracruz, hoje ele é motorista de van, servindo aí a população. Anderson Silva, Wanderson Rosetolato. Opa, quase que eu não consigo chegar, hein? Então, essa é a minha cota. Eu não falei de quem você vai falar aí, não. Vou deixar para você falar dele aí, Renato. Mas eu queria até aproveitar na minha cota, Marcelo, mandar um abraço lá pro Pedro Azambuja, né? Ele, o diretor, ele trouxe muita transformação no Brasil. Quero até parabenizar o Pedro. Ele foi o responsável da Infraero, né, para a questão do aeroporto de Santo Dumont, o aeroporto internacional do Galeão, lá de Cabo Frio, de Guarulhos, vários lugares no país. Então, até convidei o Pedro para estar presente conosco lá no Le Monde, para falar da importância do aeroporto de Nova Iguaçu. E ele me confidenciou para todos nós ali que o primeiro brevet dele ele tirou em Nova Iguaçu. Legal. Na década de 70. Então, quer dizer, o aeroporto de Nova Iguaçu fica próximo ali da sua escola, né? Sim. E automaticamente foi um avanço muito grande. E aí foi feito um convite até para que o Pedro pudesse falar para nós, né, a questão do estudo de viabilidade técnica de revitalizar o aeroporto e ao mesmo tempo também gerar emprego, porque o aeroporto junto com o Arco Metropolitano, ali a linha vermelha, a Dutra,
Quantos empregos poderia ser gerado, né? Bastante, bastante. E aeroporto é uma coisa fundamental, principalmente para a nossa região aqui, né? Exatamente. A Baixada fica um pouquinho distante, né? Tivesse um aeroporto por aqui seria interessante. Faria que crescesse todo. Então, Pedro, parabéns aí. Eu também dar os parabéns a Cristina Jesus, que está fazendo aniversário, e o Kleber Rodrigues, Marcelo. Esses são os aniversariantes que hoje estão conosco aqui, né? Sempre estão prestigiando a nossa programação. Quero até aproveitar também, Marcelo, mandar um abraço para toda a equipe que está acompanhando a nossa programação e que sempre está colaborando conosco aqui. Nós já vamos bater um papo sobre educação, somente está todo mundo preocupado, os pais, mas antes disso eu quero aproveitar e chamar a atenção, Marcelo, de todos os nossos amigos que acompanham conosco aí. Hoje está ligadinho na nossa programação, o Assis Freitas lá de Belfor Roxo, né? Mandar um abraço para a professora Sueli Ribeiro, que foi diretora do CIEP de Areia Branca, do colégio ali na subida do viaduto. Caramba, fugiu o nome agora da escola estadual que tem na subida, fizeram até o viaduto duplo, né? Sim. No bairro da Viga ali. Mandar um abraço para o Isaac Lima, o Darcy Cardoso lá de Bom Jesus da Bapuã. O Darcy, assim que você puder, entre em contato conosco. O João Tavares lá de Belfor Roxo, né? O Jorge Mourão, a Chile Fernandes de Belfor Roxo, Robson Gabriel lá de Taperuna, Fátima Araújo e o Reinaldo Lourenço lá de Cabo Frio, tá com a posada lá, Vivenda das Rosas, ele e Odiné, quero mandar um abraço. E também com o Gerson Brito, queria até que o Gerson pudesse entrar em contato conosco, viu, Marcelo? Para falar sobre as eleições que estão ocorrendo lá nos Estados Unidos, fazer um balanço geral. O Alziro Xavier e o Marcelo Tibon. Bem, de antemão, antes de colocar o professor para poder fazer um balanço geral sobre a educação, até porque os assuntos que nós vamos tocar aqui tem tudo a questão com a gestão. O mundo todo, né, acordou com 49.171 pessoas, casos confirmados de Covid. Total de recuperado, né, no planeta, que também nós temos que trabalhar essas informações nesse consórcio todo de impressa. 35.073 foram recuperados, total de óbito no planeta, 1.241.878. No Brasil, já casos confirmados, 5.614, é uma coisa muito grande, 258 mil, total de recuperados, 5.064.344 pessoas, total de óbito ainda continua crescendo, 161.779. Então, isso é uma situação muito que a gente tem que chamar a atenção, né, professor? É triste uma situação dessa e a gente precisa retomar e redobrar os nossos cuidados, né? Agora, uma das coisas que eu queria chamar a sua atenção, e até porque é um dos motivos, essa volta às aulas é um desafio para os novos gestores, né? E agora vai ter, independente de tudo, vai ter eleições e vai ter muita gente nova nos municípios que vão ser prefeitos, né? Que vão assumir várias situações, tanto como montar uma equipe competente. Sim. E automaticamente se relacionar com as escolas, né? As escolas privadas. E a partir do dia 1º de janeiro de 2001, o primeiro desafio dos novos gestores são a educação. Como é que o diretor escolar do Colégio Adventista Nova Iguaçu, o professor Davidson Cruz Santos, está lidando com isso? Olha, hoje a educação ela está passando por um momento de muitas mudanças, né? E um momento de desafio. É um momento desafiador, não está fácil, não está sendo fácil para nenhum gestor escolar. Mas graças a Deus as secretarias de educação elas têm nos ajudado bastante, dando todo o suporte, né? E hoje nós estamos trabalhando um modelo híbrido. Então esse ano já passamos por 3 modelos diferentes. Nós começamos o nosso ano com o modelo normal, que é o nosso modelo presencial. Quando veio a pandemia, passamos para o modelo online, onde os alunos de casa assistiam às suas aulas, e hoje estamos no modelo híbrido. Então hoje, nossas aulas presenciais... Quando você fala híbrido, quer dizer o quê? É isso que eu ia explicar agora. As nossas aulas presenciais, elas retornaram, só que a gente só pode trabalhar com 1/3 da capacidade.
de nossos alunos, né? Em cada sala a gente trabalha com 1/3 da capacidade dos alunos. E dessa maneira a gente deixa claro para os pais que se sentirem confortáveis em voltar. É lógico que a escola está tomando todos os cuidados necessários, a escola está toda sinalizada, né? E os pais que se sentirem confortáveis em voltar, eles preenchem uma declaração dizendo que estão se sentindo confortáveis, os alunos podem voltar, né? Se alguma turma passar desse número de 1/3 da capacidade dos alunos, né? Aí nós precisamos fazer um rodízio. Como é que funcionaria um rodízio? Um grupo A viria na segunda-feira, o grupo B na terça-feira e assim sucessivamente a gente ia fazendo. Mas graças a Deus, até o presente momento, a gente não precisou fazer o rodízio em nenhuma das nossas turmas, né? E enquanto isso, os pais que não se sentirem confortáveis, os alunos continuam assistindo às aulas de casa. E o professor, ele transmite a aula ao mesmo tempo para os alunos que estão presencialmente e os alunos que estão em casa. Os pais vão poder acompanhar, né, Exatamente. a rotina Esse é o desafio, porque o nosso professor, todos os professores na realidade estão acostumados com o modelo presencial. O aluno está aqui e o professor dando a aula. Porém, nesse momento, no primeiro momento da pandemia, ele precisou se reinventar para fazer as aulas online, de maneira com que os alunos assistam de casa. Mas agora já é um próximo momento que nós estamos vivendo e, particularmente, acho que iniciaremos o próximo ano dessa maneira também. Agora, professor Davis, é um desafio, principalmente agora que nós estamos passando, porque isso é uma anomalia, essa gripezinha, entre aspas, né, que foi levada na brincadeira, acabou causando todo esse rebuliço no mundo inteiro. Sim. Até lá na Europa, agora já está se pensando em fazer um lockdown. Hoje já tem isso na Alemanha, em países inclusive que tem assim uma maneira de comportamento diferente do povo brasileiro. Aqui no povo brasileiro ele não acata muito rotinas, né? Que nós estamos acompanhando sobre isso. Qual a faixa etária que você atua e qual é o grande desafio? Por exemplo, eu tenho recebido aqui muita reclamação, foi em função de serviços essenciais como água, como luz, e a questão do material dispararam. Era para poder, nesse momento, os preços abaixarem. O governo, inclusive, ajudou as concessionárias com verba, né? Foi destinada a bilhões. Por exemplo, a Light aumentou as contas. E como é que você, por exemplo, que tem um impacto financeiro, principalmente dos alunos, muitos pais, inclusive, ficam com medo Sim. de levar os alunos, poxa, e ao mesmo tempo até ele mesmo está com dificuldade de como é que você está, qual é a maneira do qual você está levando essas informações. Mas nós vamos dar um rápido intervalo e depois o professor Davidson vai dar a resposta para nós aí dessa matemática daí. Rapidinho, nós voltamos já já. Continuamos aqui nas redes sociais. Ora, a página ia acabar virando. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. São novos tempos. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar, adaptando a tecnologia e a aprendizagem. No mais, continuamos do mesmo jeito. Em cada um dos 165 países onde a nossa rede atua, a missão segue a mesma: promover uma educação integral, formando cidadãos comprometidos com a comunidade, com a pátria e com Deus. No mundo, são mais de 8.000 instituições da educação infantil à pós-graduação, todas alinhadas nesse propósito, conduzindo 2 milhões de estudantes por meio de uma formação completa. No Brasil, nossas escolas e professores proporcionam um encontro diário com o saber para mais de 225.000 alunos em todas as regiões do país. De forma presencial ou virtual, há mais de um século esse contato se fortalece. Um compromisso diário e transformador, como são nossos princípios e valores. Geração após geração, seguimos juntos, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. É assim que construímos, compartilhamos e fortalecemos uma educação completa, muito além do ensino.
estamos aqui. Esse é o programa Municípios em Ação, né? E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, poxa, eu queria acompanhar essa entrevista, porque isso é de meu interesse. É só você entrar no nosso blog, programa municipiosemação.blogspot.com.br, ou também na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Metropolitana Rio, canal 2 da NET, a partir das 21 horas, aí você vai poder estar acompanhando. Tem muita gente que acorda de madrugada, vai trabalhar no Rio, vai trabalhar em outros municípios, e ele quer saber o que está acontecendo. Mas, professor Davidson, né, eu fiz uma pergunta, que é uma pergunta-chave, né? O governo brasileiro repassou bilhões para as concessionárias, Light, né, outros órgãos aí, que fornecimento de água, deu uma série de vamos dizer assim, de anistia, para que essas concessionárias não causasse um pânico na população e que os serviços não deixassem de ser efetuados. Mas, em compensação, a Light aumentou os preços. A Light disparou. Eu não entendo. Se você tem uma população que está com dificuldade de receber, precisou que o ajuda emergencial pudesse botar renda para que as pessoas pudessem se alimentar, comprar comida, pagar. O dinheiro está vindo para pagar a luz, para pagar água, para pagar telefone. Então, aí eu te pergunto, qual é a matemática para superar essas dificuldades e você manter uma qualidade no trabalho de gestão? Olha, essa matemática ela não é simples. Na realidade, nós também tivemos muitas perdas nesse período de pandemia, e para o setor escolar também está sendo muito difícil. Respondendo a sua pergunta, nós atendemos ali no Colégio Adventista do maternal até o ensino médio. Então nós estamos atendendo toda essa classe. Inclusive nós temos ali o nosso maternal com a educação bilíngue, né? O nosso aluno maternal, pré-1 e pré-2, 3, 4 e 5 anos, nós atendemos ali com uma educação bilíngue, né? Mas não está sendo fácil, voltando ali ao que o senhor falou. Nós estamos lá na nossa escola trabalhando individualmente com as famílias, atendendo as famílias. Nós temos um setor responsável apenas para atender as famílias que necessitam, e estamos trabalhando de maneira a atender a todos, fazendo os acordos necessários para que a gente possa junto passar por essa pandemia. Porque eu faço essa pergunta porque as concessionárias ela apresentam uma estatística, mas não fala o seguinte: poxa, nós abrimos mão de 50%, né? Igual tem esses benefícios que eles reivindicam do Estado. E o dinheiro, se o dinheiro dos impostos nossos é repassado para as concessionárias, automaticamente ela também teria que ser generosa para as pessoas que dependem dessa prestação de serviço. Não concorda? Concordo. Inclusive, queria salientar que a nossa escola é uma escola também que ajuda bastante. Nós temos ali muitas famílias que são ajudadas com o processo de bolsa, né? Onde a gente pode estar ajudando algumas famílias pelo fato da nossa escola ser uma escola filantrópica. Agora, por exemplo, ela fica ali na Rua Luiz de Camões 615, é isso? Exatamente. É conhecido o Bairro da Luz? No Bairro da Luz, bem pertinho do Shopping Novo, não tem como errar, tá? Está 2 quarteirões do Shopping Novo, bem pertinho daquele prédio que está construindo ali o Riviera, né? O telefone é 3488-2911, não é isso? Isso. Nós temos também o WhatsApp, que está aí, ó, 96628-8650, vocês podem entrar em contato. Estamos também no Facebook, no Instagram. No Facebook é /Coanig e no Instagram /Coanig Rio. Vocês podem nos procurar. Tem lá. Site já? Isso. Deixa eu botar aqui para poder falar o site. É só colocar Educação Adventista e aí procurar o nosso colégio lá, Colégio Adventista de Nova Iguaçu. Isso é importante. Agora, você é muito jovem, né? Até que me chamou a atenção, que eu acho que na medida que a juventude começa a participar da gestão pública, melhora, porque vem com outra cabeça, com mais vontade, tem mais energia, né? O que levou você a ser diretor de uma escola tão importante? Na realidade, essa minha caminhada ela começa lá atrás, né? Eu comecei como professor em 2005, né? Pouco depois de ter me formado, eu me formei pela Rural, né? Universidade Rural.
campus de Seropédica. Qual graduação? Licenciatura em Física, né? E depois transferi e o meu diploma é pela UFRJ, né? Então comecei nessa área, passei um tempo também no Exército, me formei oficial do Exército e depois comecei a ser professor e nessa ideia passei no concurso do Estado, hoje sou professor do Estado também, além de diretor, gestor escolar também, sou professor do Estado, né? E no Estado então que está mais difícil a educação, tá muito complicado, mas vamos ver como que a gente vai conseguir encerrar esse ano, né? Entendi. Agora, por exemplo, as pessoas do qual estudam lá na sua escola, eu observei o cuidado e a diretriz do qual vocês montaram ali, né? Isso é uma preocupação, isso já é uma maneira de criar protocolo para que o jovem já se acostume com a realidade que ele deve trabalhar para ter? Exato. Na educação adventista, nós pensamos assim em trabalhar com os nossos alunos com uma formação forte na área acadêmica, mas também com uma formação forte para todas as áreas que que o indivíduo precisa desenvolver, né? Então nós trabalhamos ali a área emocional dos nossos alunos, nós trabalhamos também a área cidadã com projetos onde a gente visita asilo, visita hospital, a gente faz determinados projetos sociais também para que os nossos alunos possam ser comprometidos também com a sociedade. O nosso slogan ele é chamado de muito além do ensino, porque além de você aprender as cadeiras ali, né, a física, o português, a matemática, a biologia, a geografia, os nossos alunos na educação adventista eles também têm uma formação do seu caráter. Então por isso nosso slogan é muito além do ensino. Agora eu vi também, você me apresentou nas salas, inclusive eu gostei da dinâmica. Falar nisso, está o Carlos José Santana está mandando um abraço. Ele é lá de Niterói, está acompanhando a nossa programação. Um abraço, e o Silva Neto, né? Lá de Nilópolis acompanhando aí. Silva Neto, jornalista, caricaturista. Mandar um abraço. Isso é importante para que a gente possa acompanhar. Marcelo, vê se você consegue chamar o Gerson aí para ele poder fazer um balanço. Não conectou ainda não, Renato. Tá bom. Falar em caturista, Renato, só lembrando aqui, a gente perdeu um nessa semana também, né? O Alan ontem, né? Ele era uma pessoa que divulgava. Engraçado que ele não era brasileiro, né? Às vezes, é uma curiosidade e às vezes os estrangeiros valorizam mais a prata da casa, no caso, tudo que existe em nível de Brasil, do que o próprio brasileiro. O brasileiro parece que ele tem vergonha de elogiar, né? Isso é uma doença, não elogiar o outro? Olha, eu acho que é mais uma questão cultural, né? E a gente precisa fortalecer a nossa cultura. Precisamos fortalecer a cultura do nosso país, porque nós temos tanta coisa bonita, né? Nós conversamos até sobre isso, estava passando em Tinguá, e lá o cemitério, lá, lembra que nós conversamos sobre isso? E às vezes a coisa fica largada, então a gente precisa resgatar mais a nossa cultura e nós precisamos incentivar os nossos jovens a participar disso. Lá, por exemplo, na escola, até voltando nesse assunto, vocês têm bilíngue, né? A criança já aprende outra língua, Exato. Né? Qual o objetivo? A ideia e o objetivo desse projeto é que a criança, ao mesmo tempo que ela vai aprendendo a língua portuguesa, porque nessa faixa etária de 3 anos, a criança ainda está absorvendo, né? Ela nem aprendeu a ler, nem aprendeu a escrever ainda, ela está começando a ter ali o contato, tanto com a língua quanto com a fala. Então a ideia é que a criança ela já vá crescendo, né? Com o contato com as duas línguas, a língua portuguesa e a língua inglesa também. Eu acho interessante isso porque eu estudei inglês e automaticamente eu fiz análise de sistema e na época era COBOL. Muita gente, só quem é do ramo vai entender o que eu estou falando aqui. COBOL era uma linguagem que era toda a programação era feita em inglês, você tinha que saber falar inglês. E tudo hoje, fake news, o que é fake news? Aí o linguajar, e nós recebemos muita influência da língua, tanto a língua inglesa, né, como de outros países, francês, alemão, de vários locais. E as crianças automaticamente, por exemplo, quando ela se familiariza com
essa pronúncia, isso facilita até para depois ela, quando for procurar emprego, abrir as portas para ela, né? Exatamente, a ideia é essa. Sabemos que a língua inglesa, ela é a língua mundial, né? E a gente busca exatamente que as nossas crianças elas possam estar familiarizadas para quando futuramente for fazer um curso ou for buscar inserção no mercado de trabalho, ela já possa estar já bem com as suas bases estabelecidas. Agora, por exemplo, o Colégio Adventista em Nova Iguaçu, você falou que tem 1 ano, né? Isso. Na realidade, em Nova Iguaçu nós temos 2 unidades. Como o senhor falou, o professor Alexandre é o diretor da unidade do centro, né? E eu sou o diretor-geral da unidade do bairro da Luz, que é próximo ao shopping. Agora, o Colégio Adventista no Brasil, tem muito tempo? Então, na realidade, no Brasil a gente tem mais de 125 anos. Caramba. A rede adventista é uma rede mundial, na realidade, está presente em 165 países, né? Nós temos colégios, nós temos internatos, a rede adventista também tem lojas de materiais de saúde, né? De alimentos, nós temos também rede, televisão, rádio e as igrejas também. Agora, o que significa a palavra adventista? Adventista é que aguarda o advento, aguarda a volta de Jesus. Ah, tá. Né? A nossa origem é adventista do 7º dia, porque além do aguardar a volta de Jesus, nós acreditamos que o 7º dia, como diz na Bíblia, é o dia correto de sua guarda. Então toda a questão adventista, o significado é esse. Aguarda o advento, aguarda a volta, o retorno de Jesus. Por exemplo, hoje quem está nos assistindo e automaticamente tem preocupação da qualidade de ensino ao filho, né? Porque hoje, quando a maior riqueza que a família pode dar ao filho, aos seus herdeiros, é a questão de educação, né? Sim. Eu trabalhei muito tempo com o Darcy Agora, Ribeiro uma coisa importante é que a gente faz muitas parcerias com as igrejas também, e é importante colocar também para quem está nos assistindo que o nosso colégio, mesmo sendo um colégio confessional, nós atendemos a todos os públicos. Né? Nós atendemos a todos. Eu costumo dizer até que um dos meus melhores amigos, que eu também estudei, eu sou cria da educação adventista, né? Lá do Colégio Adventista de Jacarepaguá, um dos meus melhores amigos, nesse meu tempo de escola, e a gente se fala até hoje, ele não é cristão. Nem é cristão. E nós temos uma relação muito boa, inclusive agora ele teve um filho, né? Teve uma filha, desculpa, e a filha dele, ele já falou, crescendo mais um pouquinho, pode esperar que vai entrar na educação adventista também. É legal isso, porque a gente vê que a educação adventista faz diferença nas famílias. Agora, professor David, quem está nos assistindo, eu queria botar meu filho, a partir de que idade e até que idade ele pode estudar lá na rede? Então, como eu disse, nós estamos atendendo do maternal até o ensino médio, ou seja, maternal 3 anos e o ensino médio fica ali na faixa dos 17 anos, o 3º ano do médio, né? Então, assim, é só nos procurar nessa idade escolar, a partir dos 3 anos de idade, é só nos procurar para saber todas as indicações, todos os valores nas nossas redes sociais, nos telefones que foram colocados, mas é bem fácil de encontrar o colégio, porque o colégio é bem próximo ao Shopping da Pedreira e em Nova Iguaçu não tem como não conhecer o shopping. E eu estava observando, você está com uma construção, né? Até um pavimento, parece até a subida do Planalto ali. Ali vai ser o que ali? Então, o nosso colégio, como a gente colocou aqui, ele começou no ano passado. Então, nós estamos terminando ainda a construção, né? E por esse motivo, nós temos dentro da nossa escola uma passagem por escada e uma outra passagem por uma rampa. E essa rampa lembra muito a nossa rampa caracol aqui que nós temos no centro de Nova Iguaçu, né? Nós também temos uma rampa lá, e essa rampa dá acesso ao nosso ginásio, e nós estamos terminando a construção lá em cima. Mas a construção não atrapalha em nada as nossas aulas, porque ela está trabalhando de uma maneira totalmente diferenciada. Eu tenho um amigo, engenheiro, Jorge Mourão, e ele sempre falava aqui, durante muitos anos, que se o jovem, a pessoa, né, aprender matemática e português, ele tem uma base fundamental para a vida. Exatamente. Você fez física, tem muita gente que tem medo da física, a física é a paralela à matemática, não é isso? Exatamente. Na realidade, muita gente tem medo da física exatamente por conta da matemática, né? Exatamente por conta disso. Eu costumo conversar com os meus alunos que quando a gente visualiza a matemática como um jogo,
fica mais fácil. Porque a matemática não deixa de ser um jogo. E aí, se você consegue entender que a cada passo que você dá na matemática é como se você passasse de fase num jogo, pronto, você consegue levar de boa, né? Mas é importante que o senhor fez uma colocação do português e da matemática, né? Nós estamos, assim, no nosso colégio também, trabalhando bem firme quanto a isso. Nós estamos com preparatórios também em cima dessas disciplinas e das disciplinas das exatas. Por exemplo, nós temos o preparatório do 4º e 5º ano, né, no raciocínio lógico e na interpretação de texto. Nós temos os nossos preparatórios também 8º e 9º ano e o nosso preparatório do médio. E no próximo ano estaremos com preparatório para todas as turmas a partir do 4º ano. Agora uma pergunta difícil que eu acho que é polêmico aí. Nós vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouco eu quero saber o seguinte: com essa questão da internet, todo mundo agora criar código para se comunicar, como é que faz para poder fazer uma redação e como é que faz também para aprender a fazer conta? Porque acabou o raciocínio que a pessoa tem que manualmente, né? Nós vamos dar um rápido intervalo aqui, programa Municípios em Ação, e continuamos aqui na rede, né, da live, direto do Facebook. Voltamos já já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do diretor escolar do Colégio Adventista de Nova Iguaçu, professor Davidson Cruz dos Santos, né? E você é carioca? Sou carioca, nascido em São João de Meriti. Então aqui é da Baixada Fluminense. Exatamente. Professor, eu fiz uma pergunta antes de entrar nos comerciais aqui do programa Municípios em Ação, da seguinte maneira: todo mundo agora, a juventude, né, o planeta agora se habituou através do celular, que eu acho que tem gente que fica mais preocupada em perder o celular do que com a carteira de dinheiro. Exatamente. Entra em pânico. Agora, como é que faz para botar na cabeça do jovem que está adentrando a primeira vez dentro de uma escola, do qual você passa uma gestão, que ele tem que aprender a raciocinar, a escrever, né? Volto a falar, um amigo que você falou, se você tiver uma base de português e matemática, o Jorge Mourão, engenheiro, trabalhou até muito tempo comigo, você está preparado para ver como é que faz para poder desapegar, ele aprender a escrever, fazer uma redação e fazer conta. Olha, Renato, como nós já comentamos aqui no programa de hoje, essa pandemia foi um desafio para todo mundo, né? E a educação precisou se reinventar. Graças a Deus eu faço parte de uma rede muito bem estruturada, que é a rede da Educação Adventista. E a Educação Adventista, por ser uma rede mundial, nós temos uma estrutura muito boa. Então, enquanto algumas escolas estavam procurando como que iriam fazer e tudo mais, nós já temos uma plataforma própria nossa. Nós temos um portal educacional da rede adventista, e nós trabalhamos dentro desse nosso portal uma aba chamada de Eclés. Eu queria explicar um pouquinho para você entender esse processo. O Eclés, ele é um pedaço do nosso portal, aonde o aluno ele pode ali interagir. É ali que o professor coloca as suas matérias, coloca as suas disciplinas, além das aulas virtuais que ele já dá, ele também coloca ali. Então vamos supor, o professor de matemática, por exemplo, como você fez a colocação, ele precisa que os alunos realizem uma lista de exercícios. Ele posta essa lista de exercícios no Eclés, os alunos eles recebem por ali, imprimem ou fazem no seu caderno, depois pode tirar uma foto ou pode mandar a lista de exercício feito de volta. Então a gente não perde esse fazer do aluno, tanto a redação como qualquer outra coisa. E uma coisa interessante também é que essa semana nós inauguramos nessa nossa mesma plataforma chamado Eclés Play. O Eclés Play é uma plataforma de streaming, né, onde os nossos alunos vão poder assistir, como uma Netflix, né, onde você assiste ali seriados, né, filmes e tudo mais. Os nossos alunos, só os alunos da Educação Adventista, eles vão poder também assistir seriados, programas de cultura e entretenimento para toda a família, mas voltado especificamente para a área educacional. Então isso é mais um avanço da Educação Adventista e eu tenho muito orgulho de falar que faço parte dela. Existe ainda a questão da caligrafia, porque uma coisa que eu fico irritado, assim, chateado, é o seguinte: a pessoa manda um montão de código Morse para mim, VC, TB, e bota umas 3 letras, acho que fica até com medo, os dedos caem, fica com preguiça, né? Eu não quero nem usar essa palavra, mas fica com preguiça
de escrever a coisa de uma maneira... até porque o próprio celular, se a pessoa escreveu errado, ela, né, faz a correção. E as crianças aprendem a ter caligrafia? Por isso a necessidade, Renato, desses trabalhos. Nas nossas disciplinas nós temos até um livro, porque os nossos livros também são próprios, né? Nós temos a chamada Casa Publicadora Brasileira, onde produz o nosso material, né? E livros com uma qualidade muito boa, mas um dos nossos livros é o chamado Escreva Corretamente. Né? Então os nossos alunos, quando compram o nosso material, eles precisam utilizar esse livro chamado Escreva Corretamente, que é exatamente para trabalhar essa área da caligrafia. Então está dentro da proposta pedagógica nossa também. Porque eu vejo muita gente, eu entrevistei aqui várias autoridades da Secretaria de Trabalho, né? Uma Lula, entrevistei o próprio secretário de Trabalho na época, era o Alcebide. Eu perguntei a ele o seguinte: a pessoa, na hora de procurar emprego, qual é o grande problema? Ele falou: Renato, o primeiro problema é o currículo. A pessoa não sabe preencher um currículo. Ela bota um montão de código Morse ali e acha que o empregador tem que adivinhar o que ela escreveu. Não tem uma letra. Por exemplo, você vai contratar uma pessoa, né, para poder ficar no balcão da tua empresa para tirar um pedido. Se ela não saber preencher um formulário, como é que você vai admiti-la, né? Fica difícil, né? Por isso é papel da escola também ajudar aos nossos alunos a trabalhar nessa esfera também, Renato. Bom. Mas no nosso colégio nós trabalhamos assim, desde os pequenininhos, desde do momento da escrita, né, que começa no primeiro ano do fundamental, essa literatura chamada Escreva Corretamente, onde os nossos alunos, junto com seus professores, precisam fazer o seu papel também nesse sentido. Agora, por exemplo, o Brasil está passando essas transformações e automaticamente mexe no bolso, né, do cidadão. O brasileiro, ele tem que botar uma coisa na cabeça, isso é do meu ponto de vista, minha opinião. Sim. Eu acho que todo mundo tem que ganhar bem. A pessoa que trabalha catando papel tem que ganhar bem, o motorista tem que ganhar bem, o policial tem que ganhar bem, o professor tem que ganhar bem. Eu acho que o professor tem que ganhar até mais do que os outros, né? Não é só o político, o pessoal fica preocupado com o salário de político, de juiz. Eles vão ganhar, mas a gente também tem que ganhar igual a eles. Se todo mundo ganhasse bem, eu acho que não tinha esse problema todo de desequilíbrio social que tem na sociedade e essa violência maluca que tem aí. Aí eu lhe pergunto, como é o seu planejamento para 2021? Você, como gestor de uma escola importante, né, que tem uma reputação, para que todas as pessoas que estão nos assistindo falem assim: poxa, eu quero botar meu filho para estudar logo lá. Mas como é teu planejamento? Como é que você avalia o Brasil de 2021? E espero que essa vacina chegue antes de dezembro, né, para a gente poder ter tranquilidade. Tu imagina no Natal, tá todo mundo, não pode se abraçar, se beijar, poder ir na casa dos... Eu gosto de comer rabanada, gosto de frequentar a casa dos parentes. Como é que você visualiza 2021 com a perspectiva de a retomada do crescimento e na qualidade da questão da educação? Olha, Renato, 2021 vai ser um desafio da mesma maneira que 2020 foi, né? Lógico que com algumas ações um pouquinho mais flexíveis, pelo fato da gente, graças a Deus, estar conseguindo ultrapassar esse período da pandemia. Esperamos em Deus aí que essa vacina saia logo, para que a gente possa voltar à nossa rotina normal, né? Ainda mais nós brasileiros que gostamos ali de um abraço, de um aperto de mão, né? Que a gente possa estar voltando aí. Mas realmente o ano de 2021 é um ano de muitas expectativas, e na área educacional vai ser um ano de retomada, na realidade. Nós estamos aqui falando de ações que nós fizemos, de que a educação teve que se reinventar, mas a gente não tem como comparar a educação online com a educação presencial, né? Então, o ano de 2021, a forma como as escolas, né, falando particularmente lá do nosso colégio, nós estamos com uma expectativa de trabalhar a retomada de conteúdo, para que os nossos alunos possam trabalhar essas perdas que tiveram durante o ano. Eu vou fazer uma pergunta polêmica, você pode responder? Uma pergunta difícil. Vamos lá. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço lá para Imer Rosa, lá de Belfort, ligadinho, o professor Isaías Nascimento, grande historiador do Rio de Janeiro, né, sempre colocando, inclusive, matérias de interesse do domínio público. Isaías, queria até que você pudesse participar conosco, interagir, mandar um abraço lá para o Robson Gabriel
Ferreira, e também o Hildon Carrapito, lá do Golfe Clube da Barra, ligadinho, e o Christian Vieira, secretário de Saúde de Belfort Roxo, ligadinho na nossa programação. Nós vamos dar um rápido intervalo, né, Marcelo? No programa Municípios em Ação, hoje com o professor Davidson Cruz dos Santos, diretor escolar do Colégio Adventista. É rapidinho, é só para tomar uma água e um cafezinho, até pedir o nosso café. Você não toma café, não? Não, vou ficar na água mesmo. Voltamos já já. Daqui a pouquinho estamos de volta e esse é o programa Municípios em Ação, transmitindo direto para a TV Metropolitana Rio. E hoje, nosso convite da bancada, professor Davidson Cruz dos Santos, ele que é o diretor escolar do Colégio Adventista de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nós fazemos aqui toda esse convite, ficamos até honrados com a sua participação aqui. Eu que agradeço, Renato. Mas vou fazer uma pergunta difícil, pode fazer? Vamos lá, se não souber responder, eu vou ser bem sincero. Como é uma escola que lida também com a questão da religião, e a religião é uma coisa muito polêmica, cada um tem a sua religião e respeitando todas elas, até porque o programa Municípios em Ação, ali não tem religião, não tem time de futebol, não tem partido político, e nós lutamos muito pela democracia, né? Eu fui uma pessoa que fui dirigente estudantil, de faculdade, lutei muito para que a democracia pudesse ser estabelecida. E às vezes quando eu fico vendo um presidente da República também lutar contra a própria democracia que ajudou a eleger, a gente fica assim, até estarrecido, né? Ele era o primeiro, não, eu confio nas instituições, porque se não foi a instituição que deu o mandato a ele. Só que as pessoas, elas querem se perpetuar no poder, né? Como se você delega o voto à pessoa, mas não é para a pessoa ficar ali a vida toda, como se fosse um cargo vitalício, né? Você dá um mandato. Se a pessoa não tiver trabalhando da maneira do qual você espera, você não vai votar mais nele. E ele tem que entender isso. Até porque o dia dos impostos é para poder ele não se envolver em nada errado, não é verdade? Verdade. Aí a pergunta que eu lhe faço, nós estamos vivendo agora essa anomalia no planeta, né? E todo mundo achou que era o apocalipse, achou que esse momento agora de 2020 era... muitos apregoavam que seria o retorno de Jesus e na realidade muitos acham que toda essa situação de violência, essas mortes todas, seria um castigo que Deus está dando na humanidade. Aí eu te pergunto, como é que você avalia isso? Deus castiga as pessoas através de doença, castiga as pessoas em função da ignorância, a intolerância? Como é que Deus se comporta perante a humanidade? Olha, nós não acreditamos nesse tipo de Deus, né? Nós acreditamos num Deus que ele é um Deus
amoroso, um Deus de paz, né? Mas a gente sabe também, de acordo com o que a palavra de Deus coloca, é que um dia ele voltaria e ele deixou esses sinais para a gente, né? No nosso colégio a gente não costuma entrar nessas questões religiosas, apesar de sermos uma questão, nós levantarmos uma bandeira religiosa, nós não entramos nessas questões que sejam polêmicas, tanto na questão da religião, quanto na questão da política, né? O que nós trabalhamos na nossa escola, todos os alunos que entram na nossa escola, eles saem sabendo que existe um Deus, né? É uma das bandeiras que nós levantamos, a bandeira também de o respeito e o amor ao próximo. Então não tem como a gente acreditar no amor ao próximo e falar de um Deus que castiga as pessoas, né? Agora, por exemplo, essa situação toda de um Deus punitivo não existe, não é verdade? E essa situação toda que nós estamos passando, das doenças, das mortes, das tristezas, né, que vão acontecer em função... qual é a aprendizagem que o ser humano tem que aproveitar e tirar isso de proveito para poder se tornar um ser humano melhor e não desse jeito violento que todo dia quando tu liga a televisão é morte, é tiro, é roubo, é falcatrua, é degeneração, né, das pessoas que fazem parte do órgão do qual eu falei, que se vota nele. Qual é o que a gente tira de bom da aprendizagem dessa situação toda que está ocorrendo? Olha, Renato, eu penso que depois dessa pandemia, eu acho que o nosso mundo tomou uma sacudida, né, em saber e perceber na realidade o que realmente são as coisas importantes. Eu acho que todo mundo conseguiu perceber, mais no momento onde a pandemia estava mais instaurada, que às vezes a gente dá muita importância a um celular, a um carro, a uma casa, e na realidade tudo isso é só uma vaidade, né? Eu acho que o mais importante para a sociedade foi entender que nesse momento, mesmo às vezes pessoas, artistas e pessoas famosas, pessoas com uma certa boa condição financeira, não adianta nada ter uma mansão se está em casa isolado e não pode falar com os seus amigos, com os seus parentes e com as outras pessoas. O convívio, né, o nosso isolamento social, eu acho que fez com que a gente aprendesse que na realidade o ser humano, ele não é uma ilha, um depende do outro. Então eu acho que esse é um aprendizado, não que a gente possa colocar que Deus fez isso porque para a gente ter esse aprendizado, eu não acredito nisso não, eu acredito que o nosso Deus é um Deus de amor e Ele não queria nunca que esse não era o plano dele. O plano de Deus não era que esse mundo fosse imperfeito do jeito que é, com essas doenças que acontecem. Mas infelizmente sabemos que o pecado entrou no mundo e por isso a gente passa por essas dificuldades. Mas como nós colocamos aqui, e adventista que sou, eu aguardo o dia do retorno de Deus, né? Por isso do advento, o retorno de Jesus, para que tudo isso possa acabar e como diz a Bíblia, a partir desse momento aí não haverá nem lágrima, nem dor, nem choro, e essa é a nossa esperança. Eu não combinei nada das perguntas com você sabe disso, e até porque eu deixo muito à vontade, as pessoas às vezes elas ficam nervosas, eu sei, porque eu no início da minha carreira, eu tinha um medo danado de falar no microfone, né? E a primeira vez que eu exerci essa função foi até o Laerte Baixo, e junto até com o padre Sebastião, que quando eu tomei posse, a primeira coisa que ele fez, me entregou um microfone, tinha mais de 150 pessoas lá, eu passei mal, né? Me deu tremedeira, fiquei até com dor de barriga na hora de falar, né, no microfone, e com o tempo você vai exercitando. Eu tenho um amigo, por que eu estou falando isso? Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, que as pessoas acumulam uma série de fortuna, dinheiro, uma série de patrimônio, e aquilo ali é como se ele tivesse um poço sem fundo. Parece que toda a riqueza que ele acumula, ele não entende que aquilo ali tem um tempo. Ninguém vai viver 200 anos. E tem um amigo, o Joel, ele sempre falava para mim, e eu guardei isso. Ele falou: Renato, você já viu do lado de um caixão um carro de mudança? Quer dizer, as pessoas quando morrem não vai poder levar o patrimônio que ela acumulou. E nós vimos aí, acompanhando-se de perto, todo esse egoísmo, né? Essa inveja que a sociedade ela ainda permanece. Ela tem muito patrimônio, tem muita coisa, em vez de ajudar as pessoas, até para a gente poder passar
por esse momento, né, não vai ficar para sempre, né? Isso é uma transição. Por isso que eu te provoquei com essas perguntas. Não, isso é ótimo, Renato. Eu acho que, voltando em educação, que na realidade é o que a gente gosta de fazer e é o que a gente faz também, a gente precisa estar passando isso para as nossas crianças, né? Hoje em dia a gente vê, infelizmente, cada vez mais as famílias dando para os filhos tudo, e às vezes esquece de dar o primordial, que é o amor, que é a atenção, que é o carinho. Então, às vezes, o pai não tem um tempo para dar para o filho e quer substituir isso com um celular, com um brinquedo, com alguma coisa. E cada vez mais nós estamos criando as nossas crianças, desculpa ser redundante, mas a cada vez mais a gente está acostumando as nossas crianças a simplesmente ter. Pensando em educação, eu costumo dizer para os meus alunos, eu não tenho dificuldade, e até para os meus filhos também, eu não tenho dificuldade quando, por exemplo, meu filho tira nota baixa. Eu só quero descobrir se a nota baixa que ele tirou foi uma nota baixa porque ele não estudou ou se foi porque ele estudou e não conseguiu. A gente precisa fazer essa diferença. E, infelizmente, às vezes, a nossa sociedade, ela está muito ligada ao ter. Se o meu filho ficou com 10, se meu filho tem o melhor celular, se o meu filho tem a melhor estrutura, está ótimo. Não está ótimo. Está ótimo se ele tem isso porque ele conquistou. Porque aí a gente mostra que é dessa maneira que a gente consegue crescer. E ajuda também ao outro. Não adianta nada, o que adianta eu crescer se o meu próximo, se o meu amigo não cresce junto comigo? Agora uma pergunta que eu tenho curiosidade de descobrir. Nós estamos acompanhando, por exemplo, quando eu vou no centro do Rio, pego a Avenida Brasil, eu encontro uma quantidade enorme de cracudo embaixo daqueles viadutos, né? E ali virou uma coisa gigantesca, virou a comunidade, no centro da cidade, assim, nas barbas de todos os órgãos, e ninguém dá jeito. Eu já fiz pergunta aos secretários, inclusive lá do Rio, secretário de Acesso Social, por que as autoridades não retiram aquelas pessoas dali? A pessoa atravessa na frente do carro, de repente você mata ela, ou então se fere, ou fere outras pessoas que não tem nada a ver. E parece que é como se não enxergasse. Eu estou te provocando isso para poder automaticamente saber também o posicionamento. Por que se não tem uma campanha da restituição da família, em termos, por exemplo, de botar na televisão, de cartazes, de outdoor, de faixa? Você faz propaganda de tudo quanto é de situação. E o dia a dia, o cotidiano dele, para evitar que essas pessoas percam a vida, elas se enveredam pela questão do tóxico, né, que destrói as famílias, todo dia a mesma coisa. As famílias ou vai para o necrotério, ou vai para a delegacia, ou vai para o hospital, ou então vai para o presídio. E a sociedade nossa está se tornando violenta. Volto a falar porque eu faço jornalismo todo dia e eu quero buscar respostas, entendeu? Uhum. E como você lida com isso, com a questão não só espiritual, mas psicológica também, porque tem que ter uma mudança de comportamento. Sim. Né? Renato, isso é muito importante e essa é a conversa que eu sempre tenho com os pais que eu recebo na escola, até os pais que chegam para nos visitar. Esse período agora é um período nosso de matrículas, então a gente recebe muito dos pais novos, os pais que estão procurando a escola para saber como que a escola lida com determinadas situações. E isso é uma coisa muito interessante de dizer. Como eu já comentei aqui, o nosso colégio ele trabalha em várias ações, em várias linhas de frente. Esse final de semana passado, por exemplo, nós estávamos entregando livros, né? Livros, e o título do livro era Livro de Esperança, para que pessoas possam, a partir dessa literatura, ser modificadas a sua vida, né? Já participei de várias campanhas. Eu já participei, por exemplo, de uma campanha no Colégio de Jacarepaguá, onde nós saímos para entregar sopa para as pessoas de rua. E numa campanha dessa, por exemplo, a gente se surpreende com determinadas ações dos nossos alunos. Um dos alunos simplesmente pegou o tênis dele e deu. Então, a gente começa a trabalhar a base dos nossos alunos de maneira a ele entender que o mundo não é só ganhar, o mundo também é compartilhar. E nós precisamos cada vez mais de que os nossos políticos, a sociedade, né? Nossa sociedade entenda que a gente precisa ajudar. Não adianta nada da gente ficar fazendo projeto para constrói isso, constrói aquilo outro, se, como você disse, o que adianta a gente construir mais um viaduto na cidade para que embaixo desse viaduto tem um monte de cracudo.
entendeu? Então a gente precisa trabalhar em políticas, né? E quando eu falo políticas, não num sentido só de políticas dos governantes, mas em políticas dentro dos nossos ambientes de escola, dentro das nossas famílias também, em políticas onde a gente consiga fazer o amor ao próximo, o ajudar o outro, né? O dar também, em contrapartida do só receber, né? Esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, pô, Renato, eu acordei de madrugada, eu queria acompanhar a entrevista do professor Davidson, né, lá do Colégio Adventista, como é que eu faço? Aí você entra na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET, todo dia 9 horas da noite, 21 horas. Aí você lá assiste. Ah, Renato, eu perdi, não deu para fazer. Aí nós vamos colocar também no blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. E também, né, se você quiser acompanhar também, nós estamos na TV, né, Universo, ela afiliada da TV Cultura. Amanhã, sábado, de 10 às 11, nós estamos lá também transmitindo. Fala, Marcelo. Só lembrando, tem o app da TV Metropolitana, é só baixar que quando chegar no horário é só colocar lá, já aparece a programação também, caso perca na TV, canal 2 da NET. Beleza. Eu quero mandar um abraço para o Alex Castelar, que está lá em Teresópolis, né? Ele que foi secretário de Ciência e Tecnologia em Nova Iguaçu, está lá ligadinho na nossa programação. A Flavinha Rodrigues, o Luiz Vieira Cunha, lá do Rio de Janeiro, o Zé Cavalcante, o sítio Jambo Rosa, também ligadinho, e a Cláudia La Prata e o Djalma Ribeiro Silveira. Uma quantidade enorme de pessoas. Depois eu vou mandar também as perguntas para você. Nós desenvolvemos aqui um tema que eu acho que é de interesse. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. E hoje toda a nossa programação, se você quiser acompanhar, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Quero mandar um abraço também para o Wilson da TV, lá para o Riso, o Bebeto, toda a equipe nossa da TV Metropolitana. Mandar um abraço também para o Eduardo Biscaia, lá da TV Universo, afiliada da TV Cultura. Nós conseguimos uma coisa inédita, né? Levando toda a programação do Rio de Janeiro através da TV Universo, que é afiliada da TV Cultura, porque a programação toda a cabo só transmite a programação de São Paulo. É muito bacana São Paulo, mas nós temos que dar visibilidade às coisas que tem aqui no Rio de Janeiro, né, professor? Exatamente. É importante que a gente tenha aí um canal de comunicação que a gente possa estar trazendo assim conteúdos como esse, que são conteúdos importantes que a gente possa estar desenvolvendo com a comunidade, né? Então, aí eu chamo a atenção, você que é empresário, né, invista na região, porque a região que mais cresce é aqui a região metropolitana, né? E nós temos uma área, às vezes eu fico impressionado o seguinte, às vezes o empresário pega um helicóptero, ele vai para a Barra da Tijuca morar logo lá, mas o negócio dele é aqui. Aí será que ele não olhou que tem dos dois lados da Dutra, tem locais onde ele possa, né, investir, trazer, né, mais negócio para cá, porque isso vai gerar emprego, vai melhorar a qualidade de vida e vai diminuir até a violência no local? Exatamente. Seria interessante mesmo políticas para que a gente possa pensar nesse assunto. Bem, nós estamos chegando ao final, né, da nossa programação. Foi uma honra ter recebido, né? Eu que agradeço pelo convite, Renato. Quero, inclusive, parabenizar também o professor Alexandre, o Marcelo e a nossa equipe, ficaram todo mundo gordinho lá, o lanche foi de primeira categoria, né? Parabenizar o professor Alexandre. Ele falou, Renato, nós temos que voltar lá mais vezes. Um oi só para o pessoal que está ali assistindo a gente também, posso fazer? Pode dar à vontade. Queria dar um oi aí para o professor Elias, que ele é o departamental de educação, né? Está aí acompanhando a gente. A Nelly Gomes também, a secretária lá da escola, e algumas outras pessoas que estão aqui. Um abraço para vocês, tá? Beleza, lá. No dia que eu cheguei lá, tu estava até fazendo a pizza, não foi? Exatamente. Marcelo, tem alguma mais informação aí pra gente? Aí? Não. Mas por hoje é só e vamos embora aí que a sexta-feira continua, né? Estamos só começando. Então tá bom, quero mandar um abraço pro Leandro, né? E todo colado conosco aqui. Mandar um abraço lá pro professor Paulinho Leopoldo também, ligadinho. E quero também chamar a atenção, amanhã, dando continuidade, nós fizemos de uma maneira democrática, convidando todos os candidatos a prefeito no município de Nova Iguaçu, dos 10, e dos 10, 6 estiveram presentes lá, nos prestigiaram. Os outros não foram por uma séria razão. Então,
Amanhã nós estamos encerrando o ciclo das entrevistas do segundo grupo. Eu queria chamar a atenção de você que é morador de Nova Iguaçu, né, para conhecer melhor os prefeitáveis e de uma maneira democrática foi aberta para todo mundo. Então amanhã a partir de 10 às 11 no canal 32.1 digital, canal aberto, a pessoa vai poder acompanhar lá as propostas dos candidatos. Porque é importante, quem fica escondido, alguma coisa está de errado, né? Mas quando você apresenta a proposta, a população avalia se vale a pena ou não, não é verdade? A democracia é feita disso. Então eu quero chamar a atenção amanhã da TV Cultura, né? Transmitido pela TV Universo, canal 32.1 digital. Professor Davis, eu quero... Não tem mais nenhuma informação não, né, Marcelo? Não. Então eu quero agradecer a sua participação aqui, né? E toda a sua equipe, né? Mandar um abraço lá para o professor Alexandre e toda o Marcos também. E eu gostaria das suas considerações finais. Olha, Renato, primeiramente queria agradecer, tá, ao programa por esse convite muito interessante, muito importante. Adorei passar essa manhã aqui batendo um papo sobre diversos assuntos, né? E como um dos representantes da educação adventista, eu queria parabenizar, tá, ao seu programa por abrir esse espaço para a gente, por tratar de assuntos bem interessantes e relevantes para a comunidade. E queria dizer a todos os pais, você que ainda não conhece a educação adventista, você que às vezes é de Nova Iguaçu e ainda não entrou ainda em uma das nossas escolas, nos visite, tá? Estamos ali bem pertinho do Shopping Novo e a nossa outra unidade também no centro ali, próximo ao Caltrim Clube. Telefone é vou pegar a colinha aqui, ó, 3488-2911 e também temos o WhatsApp, o 96628-8650. Entre em contato conosco, nos procure também nas redes sociais, coloque lá, Colégio Adventista de Nova Iguaçu, que você consegue encontrar de uma maneira bem rápida. O Pi não é do Capitão América não, né? Não, esse A aqui, ele representa a educação adventista. Ah, legal. Esse A de representação. Viu, Marcelo, você que gosta de logotipo aí. Nós estamos chegando ao final da nossa programação, né? Quero agradecer a todos os nossos amigos aí que acompanharam toda a nossa programação. Marcelo, a todos aí um bom final de semana, um abraço, até lá. Tchau. Tchau, tchau.